Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigado, Fabiana. Colegas, após o intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da manhã, do dia 9 de março de 2021. Vamos dar seguimento agora pelo item 138 da pauta, do contribuinte Hospital de Caridade, doutor Astrogildo de Azevedo, de relatoria da conselheira Renata. Tem um outro item desse mesmo contribuinte, que é o item 139, que foi pautado, mas esse processo vai ser retirado de pauta, tá? Porque ele está apensado ao processo do item 138, e a decisão que vai ser tomada em relação ao item 139 vai ficar dentro da decisão que vai ser tomada em relação ao 138. Então, no acórdão do item 138, o acórdão do item 138 vai tratar do item 138 e do item 139. Por esse motivo, o item 139 vai ser retirado de pauta, tá? Vamos então agora fazer o julgamento do item 138 da pauta, do Hospital de Caridade, doutor Astrogildo de Azevedo. Renata, pode iniciar a leitura, então. Tá. Deixa eu dar uma aguinha. Então, ok, vamos lá. O bem escrever. Tá sem áudio, Rê? Perdão, gente. Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adota o relatório da decisão recorrida abaixo reproduzido. A empresa acima identificada foi notificada a recolher a cota patronal e as cotas patronais incidentes sobre as retribuições pagas creditadas a empregados e demais pessoas físicas, sem vínculo empregatício, processo principal, número final 2008-18, que foi esse que foi pautado como o processo 138, que lhe prestaram serviços no período de janeiro a dezembro de 2003, inclusive em obras de construção civil, SEI 1164-79, e em relação ao mesmo período e incidentes sobre as folhas de salário, as contribuições devidas a terceiros, salário educação, INCRA, SENAI, SESI, SENAC e SEBRAE. Processo apensado, número final 2008-54, que seria o 139. Tendo-se em vista o descumprimento de requisito exigido para isenção. Segundo o relato fiscal, o certificado de entidade beneficente de assistência social, SES, do período de 1 de 2001 a 31 de 2 de 2003, foi cassado pelo Conselho Nacional de Assistência Social por meio da resolução número 93 de 18 de 5 de 2006. A entidade recorreu administrativamente e judicialmente no Superior Tribunal de Justiça, obteve medida liminar para o CNAS conceder o certificado, resolução número 188, de 16 de 10 de 2006. Posteriormente, conforme certidão do STJ, foi julgado extinto o processo sem resolução do mérito, restando prejudicado o agravo regimental. A exigência fiscal é de R$ 7.218.722,23, compreendendo R$ 5.917.727,09 para a Seguridade Social, que está no processo principal, que é esse 138, e R$ 1.300.995,64 para as outras entidades terceiros, que é do processo apensado, que seria o 139, valores consolidados em 16 de 12 de 2008. Tempestivamente, a empresa se insurge contra o auto de infração, apresentando as razões consubstanciadas no instrumento de folhas 54/58, em que alega, em síntese, a questão da validade dos CEAs do Hospital de Caridade encontra-se sob apreciação do Poder Judiciário por meio do mandado de segurança 12243 do Distrito Federal, que desde 9 de 4 de 2008 está em sede de recurso ordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. A defendente buscou remórdio heróico contra ato omissivo do senhor presidente do Conselho Nacional de Assistência Social,
que acatou a representação fiscal oferecida pelo INSS por meio da resolução CNAS número 93, de 18 de 5 de 2006, procedendo-se à descabida e totalmente irregular anulação da decisão de renovação do SEBAS referente ao processo 5.070/2000 de 43, que abrangia o triênio 1997 a 1999, por pretensa ausência de comprovação da aplicação do percentual mínimo de gratuidade. Segundo, por ato omissivo do excelentíssimo senhor ministro da Previdência Social, consubstanciado na ausência de julgamento do recurso administrativo interposto pela recorrente contra a resolução 93 de 2003. O Hospital de Caridade está em absoluta harmonia com os textos legais, especialmente no tocante às atividades que pratica nas áreas de promoção da saúde e de assistência social, que tem realce e proteção na Carta Constitucional. Assim, conserva há 105 anos sua genuína qualidade de a entidade beneficente e sem fins lucrativos, confirmada pelos diversos títulos declaratórios que possui, mantidos e renovados há cerca de 4 décadas. A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo órgão recorrente, em decisão cuja ementa está aqui transcrita, que eu reproduzi aqui para vocês. Notificado dessa decisão, aos 27 de 10 de 2009, dela, o contribuinte interpôs recurso aos 26 de 11 de 2009, no qual alega, em síntese, que os lançamentos decorreram de ato do presidente do CNAS, que acatou representação fiscal do INSS e procedeu à descabida e irregular anulação da decisão de renovação do SEBAS, referente ao processo número 5.070/2043, que abrangia o triênio de 97 a 99, por pretensa ausência de comprovação da aplicação do percentual mínimo em gratuidade. Em face dessa violação ao seu direito adquirido, a renovação do SEBAS impetrou o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, MS número 12243 do Distrito Federal, que se encontra pendente de julgamento. No que diz respeito ao recurso administrativo interposto junto ao Ministério da Previdência Social, número 1850/2006-02, que trata de matéria fática, ou seja, a aplicação por parte do recorrente do percentual exigido no decreto 2536 de 98 em gratuidades, afirma que este foi automaticamente deferido por força do artigo 39 da medida provisória 446 de 2008, uma vez que o recurso administrativo em causa ainda não havia sido julgado pelo Ministério da Previdência Social quando da publicação da aludida medida provisória. Na sequência, dedica boa parte de suas razões recursais para tratar da medida provisória 446 de 2008. Afirma se tratar de genuína instituição de caráter de assistência social, beneficente, sem fins lucrativos, conforme previsto em seu estatuto, reconhecida pelo poder público em diversas esferas, por meio da outorga dos títulos que relaciona, estando, portanto, em harmonia com a legislação. Por fim, requer que o recurso seja acolhida para declarar nulidade de NFLD em face do deferimento do recurso pelo Ministro da Previdência Social, promovido por força do artigo 39 da MP número 446 de 2008. Pois bem, o recurso é tempestivo, mas não pode ser conhecido. Trata-se de recurso voluntário, interposto contra a decisão proferida pela DRJ-STM, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo órgão recorrente contra a notificação de lançamento de contribuições previdenciárias, cota patronal, incidente sobre valores pagos creditados pela empresa, aos segurados e empregados e demais pessoas físicas que lhe prestaram serviços sem vínculo empregatício no período de janeiro a dezembro de 2003, inclusive em obras de construção civil, matrícula 6, final 11.6479, que é o processo principal de 2008-18, esse 138, e contribuições devidas a outras entidades e fundos, terceiros,
que é o final 139, tendo em vista o descumprimento de requisito exigido para o gozo de imunidade constitucional do artigo 129, parágrafo 7º da CS, regulamentada à época pelo artigo 55 da Lei número 8.212 de 91. Conforme se verifica no relatório, à exceção da informação acerca dos motivos que ensejaram o lançamento, bem como de que ajuizou o mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal para questionar o que entende ser a violação de seu direito adquirido à renovação do certificado de entidade beneficente de assistência social, toda a matéria restante, deduzida pelo recorrente em seu recurso voluntário, se trata de tese nova e inédita, que não foi levada a conhecimento e apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, que é o que diz respeito à medida provisória 446 de 2008. E matérias novas e inéditas, que não tenham sido levadas ao conhecimento de apreciação do julgador de primeira instância, não podem ser conhecidas nessa instante de julgamento em face da preclusão. E aqui eu trato da preclusão, que vocês já conhecem, a tese da preclusão. Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou também, em função disso, os limites para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda instância, de modo que esses novos argumentos, que poderiam e mais deveriam ter sido suscitados já em primeiro grau, mas que somente foram trazidos apenas em grau de recurso, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso em face da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. Aí eu só acrescentei aqui o Código de Processo Civil aplicável subsidiariamente aos processos administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, dispõe em seu artigo 1014 que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Em comentário a esse dispositivo, ensina a doutrina que, por inovação, entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defesa às partes modificar a causa de pedir ou pedido. Nova demanda. O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria a parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal do segundo grau. Inúmeros são os presidentes deste tribunal no sentido de não conhecer a matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento da primeira instância, dos quais cito apenas ilustrativamente esses que eu relacionei aqui embaixo. Desse modo, considerando que essa matéria somente foi trazida pelo recorrente no recurso voluntário, não pode ser conhecida. Apenas a título de esclarecimento, anoto que o recurso ordinário em mandado de segurança, interposto pelo recorrente no Supremo Tribunal Federal, que é o recurso em mandado de segurança número 28.217, contra a decisão proferida pelo STJ, que extinguiu o mandado de segurança número 12.243, sem julgamento de mérito, já foi julgada por aquele tribunal superior. Por a ocasião do aludido julgamento, restou decidido pelo ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, ser incabível o aludido recurso, porque o recorrente não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a transcrever as semelhantes razões já utilizadas na petição inicial, e acrescentou: ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente. Com efeito, a jurisprudência do tribunal firmou-se no sentido de que não existe direito adquirido à manutenção de regime jurídico de imunidade tributária. Essa decisão transitou em julgado aos 9/4 de 2012, conforme se verifica do sítio do STF na rede mundial de computadores. Por todo exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário. Ok, Renata.
Colegas, em relação ao item 139 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de não conhecer do recurso voluntário por falta de pré-questionamento das alegações recursais em sede de impugnação. É isso, né, Renata? Sim. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório. Acompanho. Francisco. Acompanho. Rafael. Acompanho o relator, presidente. Márcio. Relatora. Ana. Acompanho. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 138, é o 138 da pauta. Para o item 138 da pauta, do contribuinte Hospital de Caridade, Dr. Astrogildo de Azevedo, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por falta de pré-questionamento das alegações recursais em sede de impugnação. Nessa decisão, você está abarcando os dois processos, né, Renata? Os dois processos. Tá. E o processo seguinte, colegas, que é o 139, também do Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, o item 139 da pauta está sendo retirado da pauta, tá? Retirado da pauta. Ele está pensado ao processo do item 138. Então, tá, colegas, agora... Tanto que eu confirmei agora, Dani, ele nem apresentou recurso mesmo no 139. O 139, chegou um momento que ele, a partir da pensação, o 139 não tem mais ele foi todo transportado para o processo principal e a partir dali ele seguiu só como processo principal. E no principal ele questiona esse aqui, não? Ou não tem recurso desse aqui, no principal? Não, o principal é o que contém tudo. Ele questiona que o lançamento do 139 também, né? Sim, questiona tudo. Tá tudo lá. Que são todas... O que é? O principal são as contribuições que ela... Deixa eu lembrar aqui. O principal é a contribuição patronal, incidente sobre e o outro são os terceiros. Então, é isso. Essa é a divisão, que é um e que é o outro. E as razões são todas as mesmas. Chegou um momento que eles transportaram os terceiros para dentro do processo principal e começaram a seguir juntos. E aí veio a impugnação, foi só sobre o principal, e o julgamento foi só um acórdão, o recurso foi só um recurso, e não teve mais nada naqueles autos. Tá. Então tá. Perfeito. Colegas, agora vamos fazer o julgamento do item 140 da pauta. O item 140 é da contribuinte Indústria de Beneficiamento de Argila Mioto Limitada. Indústria de Beneficiamento de Argila Mioto Limitada. Esse item 140 de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode iniciar então. Bom, é um auto de infração referente ao CFL 38, porque a empresa deixou de apresentar livros diário, razão, caixa, registro de inventário, entre outros, referente ao período de 10 de 2004 a 12 de 2005. No recurso voluntário, o contribuinte está alegando que todo o débito que tinha para ele foi parcelado e deferido pela Receita, e depois ele transmitiu as declarações dele na forma do Simples, em que ele não teria, portanto, descumprido essa obrigação acessória de apresentar os documentos. Conforme consta no processo, a empresa foi excluída do Simples Federal, através do ato declaratório de 23 de fevereiro de 2001, com efeitos a partir de 1º de novembro de 2000. Depois ela fez um requerimento, em 2007, de adesão com efeitos retroativos ao Simples, para abarcar os períodos de 2004 a 2007. Esse requerimento foi indeferido, e ela foi admitida no Simples com data a partir de 1º de julho de 2007. Em 26 de 7 de 2007, ela transmitiu uma DIPJ simplificada, que ela já estaria no Simples.
e em 23 de agosto de 2007 foi deferido o pedido dela de parcelamento do débito anterior que ela tinha. Em 30 de janeiro de 2009, ela foi intimada para apresentar documentos contábeis e fiscais relativos a esse período de 2004 a 2005. Então, a fiscalização relata que a empresa não apresentou esses documentos e, por isso, foi lavrado esse auto de infração relativo ao CFL 38. Aqui eu vou pular um pouco essa parte, que eu falo da instituição do Simples Federal e depois do Simples, e a obrigação que a empresa tem de apresentar os documentos contábeis, que fala que pode ter uma escrituração simplificada. No entanto, os contribuintes não estão dispensados do cumprimento das obrigações acessórias que estão previstas na legislação previdenciária e trabalhista. Nesse sentido, na mesma linha, o artigo 26 da Lei Complementar 123, que é do Simples Nacional, trata da obrigação dos contribuintes manterem em boa guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos tributos por regime simplificado e o cumprimento das obrigações acessórias referidas. Ademais, foi vedada a exigência de obrigações acessórias, além das estipuladas pelo CGSN, e atendidas por meio do portal do Simples Nacional. Desta análise, conclui-se que a obrigação acessória, cujo descumprimento ensejou a autuação, é igualmente exigível dos contribuintes optantes ou não do Simples, na medida em que a Lei 8.212, nem a Lei 8.212, nem o Decreto 3.048 dispensam o contribuinte optante do referido sistema do cumprimento destas obrigações. Então, nesse primeiro ponto, eu entendo que o contribuinte não tem razão. Com relação à obrigação acessória em si, eu trago aqui o termo de início do procedimento fiscal, que ela foi intimada em 30 de janeiro de 2009, os documentos que foram pedidos dela, e depois que consta no relatório fiscal das folhas 29, que a empresa não apresentou os livros diários, razão, caixa, registro de inventário, balancete contábil, balanço patrimonial, todos referentes a outubro de 2004 a 12 de 2005. Então, nesse sentido, eu entendo que deve ser mantido o auto de infração por descumprimento de obrigação acessória e voto, portanto, no sentido de negar provimento a recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 140 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item... Para o item 140 da pauta, da contribuinte Indústria de Beneficiamento de Argila Mioto Limitada, ficará assim o resultado, item 140 da pauta. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Próximo item da pauta é o item 141, também de relatoria da conselheira Ana. O item 141 é da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA. Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA. Item 141. Pode começar, Ana. Esse processo, ele foi lavrado exigindo as contribuições de servidores que foram admitidos sem concurso público. A gente até já julgou aqui uma questão parecida, que esses servidores, se eles estariam no regime geral ou no regime próprio. Eu trago uma questão, na verdade, prejudicial, que é referente à alegação da recorrente de que ela fez a adesão a um parcelamento. Então, eu estou votando inicialmente por converter esse julgamento de diligência, para que a unidade de origem informe se para esse debicade houve pedido de parcelamento e, caso positivo, anexa aos presentes autos o referido pedido.
E se eu for vencida nesse voto para converter o julgamento de diligência, aí eu passo a análise do mérito em si. Existe nos autos indício de que talvez tenha tido pagamento, isso? É parcelamento, né? Isso. Aí se... E aí você está propondo a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem confirme se realmente o crédito discutido nesse processo foi parcelado, né? Isso. Essa é uma informação muito importante mesmo para a gente. Tá. Colegas, a conselheira relatora está propondo a conversão do julgamento de diligência para que a unidade de origem informe se para o DEBICAD discutido no presente processo houve parcelamento, né, se o DEBICAD foi parcelado, né, se o crédito discutido no presente processo foi parcelado. Alguém gostaria de comentar? Não? Luiz, em relação à diligência, como você vota? Acompanha a relatora? O voto da Ana, pelo que eu entendi aqui, a contribuinte afirma, a própria contribuinte afirma que aderiu ao parcelamento, né? Isso. Então, por que precisaríamos da diligência? Para confirmar, para a unidade de origem confirmar. Não, mas se a própria contribuinte faz essa afirmação, Ana, Mas aí todo contribuinte que chega aqui e afirma que fez um parcelamento, a gente... Assim, porque quando ela afirma que fez parcelamento, na verdade é em prejuízo dela mesma, porque um prejudicado pode haver é o próprio contribuinte, porque ela deixa de ter o direito dela apreciado em certo contencioso, ela abre mão do contencioso e faz, na verdade, uma confissão de dívida, e que isso afastaria. Assim, para não parecer assim, meio restritivo, eu posso até lhe seguir pela diligência, não vejo nenhum problema, só que eu acho, assim, particularmente, eu acho que a informação que tem nos autos é suficiente para não conhecer a reclusão voluntária, assim, pessoalmente eu entendo assim, mas se entender pela diligência, eu não vou me opor, não, tá? Mas eu estou só fazendo essa colocação. Porque se a própria contribuinte diz que aderiu, quando ela diz isso, é uma afirmativa de prejuízo dela, porque ela vai perder o contencioso. Ela não faria uma afirmação dessa para se prejudicar, né? Ela tem que ter certeza que aderiu. E essa adesão independe da constelação posterior. Mas se a turma entender que é por diligência, eu também acompanho a diligência, não tem problema. Ela diz isso no recurso, Ana? No recurso. Está na página 195 do PDF. Eu acho que um problema que tem com esses parcelamentos é que, às vezes, a empresa vai aderir a um parcelamento e ela faz uma adesão geral de débitos, né? Então, não fica constatado de forma específica, e para mim aqui também não restou demonstrado, que o débito aqui discutido está nesse parcelamento. O que às vezes é até bem comum, né? A gente viu naqueles casos da Petrobras, que ela fazia uma adesão que tinha uma boa parte de débitos incluso, mas alguns autos de infração não estavam ali. A contribuinte, ela suscita, assim, né, que os débitos, mas ela não é muito contundente, assim, não traz número. Ela podia ter dito assim, o débito discutido no presente processo, eu incluí no parcelamento da lei número tal, na data tal. Ela não fala nada, ela fala muito meio que em abstrato, assim, né?
Eu acho que nesse caso é aconselhável mesmo que a unidade de origem... E até porque é um ente público, né, que está recorrendo, e um ente público fazer uma afirmação verídica também é complicado, mas também sem provas, também... eu acho que nesse caso aqui é aconselhável mesmo. Tá, o Luiz, então, acompanha a diligência. Gregório, acompanha? Acompanho. Francisco? Eu acompanho, sim. Renata? Acompanho também. Rafael? Acompanho. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho a diligência. Nesse caso, Ana, acho que é bom cientificar o contribuinte do resultado da diligência, né? Vamos que a unidade de origem diga que não está incluído em parcelamento, né? Então, então, eu acho que eu vou colocar aqui, eu vou manter o texto padrão aqui para a resolução, aquele texto assim, ó, para o item 141 da pauta, que é da contribuinte Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva, informação fiscal que deverá ser cientificada a contribuinte para que a Secretaria apresente manifestação em 30 dias. Né? Vamos que eles não estejam, né? É bom que a contribuinte já saiba, né? Tem a condição até de se manifestar em relação a isso. Deve assim, eu já votei, mas eu vou fazer só uma consideração aqui no último parágrafo aqui do mérito. A contribuinte, que no caso só a Procuradoria-Geral, quer dizer, não é nem uma petição bastante qualificada, porque é de um algo jurídico, ele diz claramente aqui, assim sendo, verifica-se por uma face pelos valores apurados nesta ação fiscal, objeto da presente defesa, já estão incluídos levantamentos efetuados, conforme se constata na comparação. Isso está onde, Luiz? É no último parágrafo, antes dele fazer o pedido, quando ele está tratando do parcelamento, no item 2. É no recurso? Está lendo no recurso voluntário dele aqui. O recurso voluntário foi feito pela Procuradoria, não foi, Ana? foi feito pela Procuradoria, mas, Luiz, olha só o que ele fala no parágrafo em cima. Ele fala que o INSS nunca fez esse levantamento. Então, esse levantamento com essa base de cálculo desses servidores que o Estado entende que seria regime próprio e que aqui a fiscalização entendeu que seria regime geral, nunca tinha sido feito. Aí ele fala, eu recolhi, mas ele recolheu regime próprio, qual é o débito dele? Não sei, ele assim, também não está aceitando o débito. Ele continua dizendo que esse débito não existia. Porque ele está falando que era regime próprio. Ele fala, eles foram admitidos sem concurso, mas a minha Constituição do Estado do Acre deixava que eles fossem em regime próprio e tal e tal. Aí ele faz toda a alegação dele nesse sentido. A fiscalização vem e fala assim, olha, não senhor, isso aí não pode ir não. Você botar regime próprio, a gente foi admitido sem concurso, independente da sua Constituição. Tanto que o STF fala isso, fala aquilo, e eles são regime geral. Agora, o que ele botou nesse parcelamento? O valor de contribuição que ele entendia, considerando esses servidores como regime próprio, ou ele colocou esse valor que foi lançado aqui, que entende que eles são regime geral? Mas perceba, olha só, que os valores apurados nesta ação fiscal, eu não estou mais, eu já voltei para a diligência, eu estou só... Nessa ação fiscal que ele entende que eles deveriam ter sido recolhidos com base no regime próprio. E ele fala um parágrafo em cima.
Mas tudo bem, já está votado. Vamos eu acho que a diligência... não vou perder. Diligência, é um caso assim, ela é uma diligência que, é como se diz, o que não abunda não prejudica. Então, apenas vai trazer mais elementos. Tá certo, então. Colegas, então, o item 141 da pauta da contribuinte Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA, a turma, então, converteu em diligência para que a unidade de origem instrua os autos com essas informações sobre esse parcelamento e cientifique a contribuinte do resultado de diligência. Tá. Agora vamos passar para o item 142 da pauta. Na verdade, são 2 itens do mesmo contribuinte, da mesma contribuinte, ou do mesmo contribuinte, Colégio Santa Ângela. São os itens 142 e 143, do Colégio Santa Ângela, ambos de relatoria do conselheiro Rafael. Vamos começar pelo 142, Rafael? Isso? Então, colegas, item 142 da pauta, Rafael, pode começar. Vamos lá. Em transcrever a situação fática discutida nos autos, adota o relatório do acordo 1445-135 da 9ª DRJ de Ribeirão Preto, folha 375-3812. Traz de auto de infração lavrado pela fiscalização em relação ao contribuinte acima indicado, incluindo os seguintes debicados. O debicad final 876, a 5 destinado ao lançamento de contribuição devida pela empresa à Previdência Social, inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência e capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, RAT, incidente sobre a remuneração paga, devida ou acreditada aos segurados. Vocês estão me ouvindo? Porque todo mundo aqui ficou escuro, tá? No período de janeiro a dezembro de 2009. O debicad final 877-3, destinados ao lançamento da contribuição devida pela empresa terceiros, FND, INCRA, SEBRAE e SESC, incidente sobre a mesma base de cálculo. Consta nos autos ter a empresa apresentado de GFIP relativo ao período fiscalizado, informando o código FPAS 639, específico para entidades de gozo regular da isenção das contribuições previdenciárias. Não obstante, ficou constatado que a empresa não possui para o período do ato declaratório, considerando a isenção respectiva, nos modos exigidos pela Lei 8212/91, no período em que a mesma se encontrava em vigência. Relata a autoridade fiscal que a existência de 2 requerimentos para reconhecimento da isenção, protocolados em 15 do quadro 97 e 20 do quadro 98, enquanto o certificado de entidade beneficente de assistência social, SEBAS, foi concedido à empresa somente em 10 de maio de 99, com validade até 11 de maio de 99, validade de 11 de maio de 99 a 10 de maio de 2002. Consta ainda que, após a concessão do referido certificado, não houve por parte do contribuinte a apresentação de novo requerimento. Ele discorre aqui, vem a impugnação, em julgamento pela DRJ, por unanimidade de votos, julgou o procedente de lançamento conforme emenda abaixo. Intimado em 14/10/2013, a R de folha 389, a contribuinte propôs recurso voluntário, folhas 390 a 402, no qual protestou pela reforma de decisão. Sem contra-razões, é o relatório. O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. Então, já adentraram méritos, fundamentos legais. Aqui, daí eu faço a explanação legal aqui do que aconteceu nos autos, aqui tudo, fundamento do lançamento. Só que, em recurso, as razões de recurso são as mesmas razões da impugnação, de folhas 268 a 283. Então, aqui eu aplico a decisão eu entendo. Desculpa, gente, começou a chover muito aqui, acho que fica muito barulho daí. E aqui eu aplico e filio o entendimento da DRJ. Então, neste caso aqui, eu estou votando por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 142 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Esse inciso aqui foi julgado impulsional da Bolsa de Estudo. Olhando para o relatório fiscal, ele vai dividindo no tempo. Ele fala que requisitos previstos no artigo 55 da Lei 1212. Eu vou divergir, viu, presidente? Eu também. Depois vai falar da 1201 também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma vista de mesa desse processo, tá? Aí eu vou dar uma olhadinha nele, se alguém mais quiser dar uma olhadinha também nesse processo. Tá, Rafael, pedi uma vista de mesa, vou dar uma estudadinha. Sexta de manhã a gente faz as vistas, né? Vamos tentar. Esses processos, colegas que estão sendo com vista de mesa, quando a gente retomar na sexta-feira, chegar para julgar, para votar já, tá? Então, o pessoal quiserem já ir estudando, analisando, para não, durante a reunião, precisar discutir novamente, né? Cheguem na sessão com o voto pronto para esses itens que saíram com vista de mesa. Então, esse aqui, o item 142, o conselheiro relator, então, está negando o provimento ao recurso voluntário. O julgamento está sendo iniciado hoje e vai ser concluído daí na sexta-feira, tá bom? Então, esse foi o 142. E o 143, é a mesma coisa ou não? É a mesma situação? Só muda a natureza do lançamento, é a mesma coisa, mesma discussão, mesmo fundamento. Tá, então os dois com vista de mesa, então, tá? Os dois com vista de mesa, o julgamento está sendo iniciado hoje, vai ser concluído na sexta-feira. Tá, agora vamos fazer o julgamento do item 145. Estamos perto do almoço, né? Isso vale mais para o Rafael, né? Não tanto para o Márcio. Picanha, né? Colegas, o item 145 da pauta é da contribuinte Picanha Grill Churrascaria Limitada. Picanha Grill Churrascaria. O 144. São 3 do colégio, né? São 3 processos. Não, é uma associação do colégio Santa Ângela de Resende aqui. É outro. Tá certo, tá certo. Eu fui direto lá para o 145. Tá certo. São 3 processos. Mas não são. É outro colégio, esse não é o mesmo? Não é associação. O 145 é associação. O 143 e 144 é colégio. Isso. Quando eu juntei os processos na pauta, eu vi isso aqui, sabe? A diferença de nome. Mas como é Santa Ângela, eu imaginei que fossem todos o mesmo colégio. Não é, então, né? Não. Esse item 144 é um outro colégio. Tá. Tá, então tá, colegas. Vamos fazer o julgamento antes do item da Ana, o 145. Vamos fazer os itens 144 da pauta, da Associação do Colégio Santa Ângela de Resende. Associação do Colégio Santa Ângela de Resende. Item 144, também de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode iniciar a leitura, então. De acordo com o acórdão do RJ número 065197, da quinta RJ de Curitiba, folha 7883, constou. O presente processo tem por objeto de impugnação da ordem de infração número tal, folhas 9, lavrado contra a empresa e
por infração do artigo 33, parágrafo 2º e 3º da Lei 8212, em razão da nova apresentação do livro diário, número 23 e 24, sem atendimento à formalidade legal do registro órgão competente, aplicando essa multa no valor de 18 mil. Dada a impugnação, a DRJ Furtivo entendeu unanimemente pela manutenção do lançamento, conforme a emenda de destaque. Intimada em 18 de maio de 2015, a RF 86, a contribuinte interpôs recurso voluntário, por 88 a 93, no qual protestou pela reforma. O recurso é tempestivo e tem alguns requisitos, assim como eu subi. Antes de entrar ao caso concreto, destaque o fundamento legal do lançamento tocante à obrigatoriedade do registro de livro. E aí é que eu trago a legislação. Quanto ao fato de ser ou não a recorrente associação de fins não econômicos, de caráter filantrópico, educacional ou assistencial, não afasta a aplicação da obrigação acessória em questão, eis que a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade é equiparada à empresa, nos termos do parágrafo único do artigo 15 da Lei 8212. Deixa eu destacar também. Por sua vez, quanto à competência para registro de contabilidade, a qual sofreu alteração no decorrer dos anos, da junta comercial para o cartório de registro civil de pessoas jurídicas, tem-se a regência da Lei do Registro Público, Lei número 6.015, de 73. Devendo, vamos arrumar aqui o negócio para repetir. Devendo-se observar a competência fixada nas resoluções sobre a divisão da organização judiciária do Estado é recorrente. E aqui eu trago a parte dessa legislação aqui. Posso pular na legislação? Vocês estão com acesso aí. Diante da legislação, configura simultaneamente o descumprimento das obrigações, incisos 4º e 7º do artigo 29 da Lei 12.101 de 2009. No presente caso, tem-se como a própria recorrente afirmou, quando da impugnação, que os livros número 23 e 24 não haviam sido registrados, razão pela qual se perdeu, ainda que temporariamente, a isenção gozada. E tal justificativa restou confirmada quanto o julgamento da RJ, como destaque. A defesa reconhece que os livros número 23 e 24 não estavam registrados no órgão competente. De qualquer forma, não há prova nos autos de o órgão competente ter se recusado ao registro e nem de que, ao tempo da impugnação, estivesse atuando providenciando o registro com apoio do defensor público. Portanto, resta a confissão de os livros número 23 e 24 não estarem registrados, não tendo as circunstâncias levantadas pela defesa, o condão descaracterizar a ocorrência da infração do artigo 33, parágrafo 2º e 3º da Lei 8212, especificado pelos artigos 232 e 233, parágrafo único do regulamento da Previdência Social. Assim, não há amparo legal ou qualquer outra justificativa diante da confissão deste caso, para afastar o lançamento. Logo, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Recurso voluntário, só, não tem exclusivo. Voto por negar provimento ao recurso voluntário. É quando eu voto. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 144 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Não? Luiz, como você vota? Eu não abri o processo aí, mas para facilitar, Rafael, qual é o debitado desse processo exatamente? Porque eu percebo... É o 51.054.1640. Não? O último debitado, o debitado é os últimos números. Aqueles últimos números. 1640-0? 164? Não, 164 não tem não aqui, não. Esse não é o 721822, né? Ele está falando? Ou é o item 143 ou 144, presidente? Que me perdi. 144. Ah, tá, 144. Mas aí acho que eu vou permanecer com a dúvida. Deixa eu ver aqui. 144. 144 é bem rápido. Aqui, desculpe aí, mas acho que a pressa também não deve se sobrepor a qualidade da votação. Deixa eu só chegar aqui. Em resumo, Rafael, para agilizar, qual é o objeto
Qual é o objeto do lançamento? Qual foi o objeto do lançamento? A contribuição que teve em jogo aqui, qual foi? É obrigação acessória, Luiz, que ela não registrou os livros no órgão competente. CFL 38. Bom, mas o 38 não tem muito o que se fazer, né? Não tem muito o que se fazer. Aí eu vou acompanhar o relator. Ok, Gregório? Acompanho. Francisco? Acompanho. Renata? Renata? Está sem áudio. Desculpa, eu estava sem áudio. Acompanha, né? Márcio? Acompanho. Ana? Eu não sei. Ele está dizendo aqui que não tem, a DRJ diz que não tem prova nos autos de que o órgão se recusou ao registro. E onde está essa alegação aqui? Ele alegou impugnação, porque como houve alteração na obrigatoriedade do registro, no órgão que recepcionaria o registro. Antes era a Junta do Comércio, depois passou a ser o cartório. E aí ele alega que não foi registrado, ele afirma que não foi registrado em razão da alteração. Mas se tivesse ocorrido qualquer negativa na prestação do registro, em razão disso, ele admitiria porque não foi por culpa da associação. Isso foi por uma negativa na prestação do serviço. Entendeu? Acontece que não. Não existe recusa, não existe nada. Simplesmente eles confessaram que não registraram os livros. Ô, Deni, deixa esse na vista junto dos outros. Vista de mesa, né? Tá. Então, item 144. Tá. 144, vista de mesa. Tá. Próximo item agora da pauta é o item 145, da contribuinte Picanha Grill Churrascaria Limitada. Esse item 145 é de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode iniciar a leitura. Bom, é um lançamento de contribuição previdenciária que é do confronto entre as GFIP, que foi declarado em GFIP, e o que foi recolhido nas GPS. No recurso voluntário, o contribuinte vai alegar que houve decadência, que não é devida a contribuição ao INCRA, que houve a indevida aplicação de multa moratória e que as verbas referentes ao terço constitucional de férias e horas extras possuem natureza indenizatória e sobre elas não deveria incidir a contribuição previdenciária. Inicialmente, em relação à decadência, eu estou dando o parcial provimento, por entender que algumas das competências foram culminadas pela decadência. O contribuinte ele foi cientificado em 26 de setembro de 2007, a ciência dele está às folhas 82, e o crédito é referente às competências de 99 a 2006. Então, sendo a obrigação tributária principal, a gente tem que verificar se houve o recolhimento ou não antecipado, para fins de aplicação do artigo 150 ou 173 do CTM. Inicialmente, por qualquer regra aplicada, verifica-se a extinção do crédito em fase da decadência até a competência de novembro de 2001. Ademais, conforme o discriminativo analítico do débito, houve o recolhimento de contribuição previdenciária para as competências dezembro de 2001, janeiro de 2002, março de 2002, abril de 2002, maio, junho, julho, setembro, outubro de 2002, janeiro de 2004, julho de 2004, novembro de 2004, fevereiro de 2005, 7 de 2006, 9 de 2006, 12 de 2006 e 13 de 2006.
Então, eu tive que fazer uma análise separada de algumas competências. Assim, aplicada a regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4 CTN, o débito encontra-se fulminado pela decadência com relação às competências dezembro de 2001, janeiro de 2002, março de 2002, abril de 2002, maio de 2002, junho de 2002 e julho de 2002. Com relação às competências de 13 de 2001, eu vou ler todas. E outras, não foi apurado qualquer recolhimento. Então, assim, para essas outras, que eu não li todas, mas estão no voto, a gente aplica a regra do 173. Com isso, apenas a competência 13 de 2001 foi alcançada pela decadência, posto que o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, é 1 de 1 de 2002, e o contribuinte foi cientificado em 26 de setembro de 2007. As demais competências não foram fulminadas pelo prazo decadencial. Então, nesse ponto, eu entendo pelo provimento quanto à decadência, parcial provimento, para que sejam excluídas as competências que estão aqui no voto. Com relação à contribuição devida ao INCRA, eu não vou ler tudo, mas já é um entendimento consolidado, tanto pelo STJ quanto o CARF, que é devida à contribuição. Então, nesse ponto, eu estou negando o provimento. E com relação ao lançamento feito com base na divergência dos dados constantes entre a GFIP e a GPS, não teve nenhuma irregularidade, posto que aquilo que é declarado em GFIP é confissão e deve ser recolhido em GPS. Se todo o valor não for recolhido em GPS, dessa diferença de valor, deve ser feito o lançamento. Com relação, por fim, à incidência da contribuição sobre o terço de férias e as horas extras, vamos lá. Está aqui. O STJ, ele formou a jurisprudência já, que quanto à incidência de contribuição sobre o adicional de horas extras e férias gozadas, deve haver a incidência da contribuição previdenciária. E no mesmo sentido é a jurisprudência do CARF, por entender que essas verbas têm natureza remuneratória. Então, eu trouxe aqui essa jurisprudência e o respaldo legal da sua incidência, e entendo também que nesse ponto não tem razão recorrente. Por fim, com a alegação de que a multa é confiscatória, não compete à instância administrativa fazer essa avaliação, de ponto que também sem razão. Então, eu voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, só para excluir as competências que foram fulminadas pela decadência. Ana, só para entender, você está cancelando o lançamento pela regra do 150, aquelas competências que se relacionam ao voto, né? 12 de 2001, janeiro de 2002, março de 2002, abril de 2002, maio, junho e julho de 2002, porque lá no DAD tem a informação de recolhimento, né? Aí nas outras competências não tem recolhimento, e você cancela pelo 173, inciso 1, a competência 13 de 2001. Exato. As outras são pelo 150 e a 13 de 2001. Mas a 13 de 2001, você fala que o primeiro dia do exercício seguinte seria já em janeiro de 2002. E a competência não seria 2003? 1º de janeiro de 2003? É verdade. Então, essa também fica de fora. E ficam só as outras. Então, tá. Então, colegas, a conselheira relatora, então, e isso foi pedido no recurso, não é de ofício, né, Ana? Foi pedido. Foi pedido, né? A recorrente foi sim, tá. Colegas, a conselheira relatora, então, em relação ao item 145 da pauta, está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as competências de 12 de 2001 a julho de 2002. 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sequência, né, de 12 de 2001 a julho de 2002, com base na regra do 150, em parágrafo 4º. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo?
Só uma dúvida, porque quando nós votamos, é bom que todos saibam, ou pelo menos todos se lembrem, que nós votamos também a ementa, tá? A gente não vota apenas o voto. A gente não se pronuncia apenas quando vota. Quando a gente vota, o nosso acordo ele abrange a ementa da relatora. Por que eu estou dizendo isso? É porque lá na ementa, a relatora faz uma remissão aquelas contribuições previdenciárias arrecadadas dos segurados empregados e contribuintes individuais, que não houve recolhimento da empresa, né? Eu estive olhando os autos, aí eu queria só confirmar com a relatora, que ela conhece mais o processo do que eu, se houve lançamento em face de contribuições que foram descontadas e que não foram arrecadadas, porque isso aqui caracteriza a proporção em débito e, portanto, não haveria a incidência do advento de decadência pela regra especial do artigo 150, parágrafo 4, conforme lá enunciado 106 no acabo. Mas, eu não sei se essa emenda já é definitiva ou se ela é apenas uma minuta, mas aí, se for, a gente tem que retirar isso daqui para não aparecer no texto definitivo. Eu estive olhando aqui... Vou retirar, Luiz. Vamos prosseguir o julgamento, que isso é aquelas coisas que o Dani falou que a gente poderia resolver, e eu tiro isso. Certo, então, é só para tirar a dúvida. Isso aqui está fora do lançamento, né? Que está na ementa? O lançamento foi feito com base no confronto entre GFIP e GPS. Não sei, eu vi. Eu estou querendo saber as verbas que deixaram de ser pagas. Que se essas verbas incluírem aquelas contribuições do segurado, que são descontados do segurado, você não pode usar a regra especial, é isso que eu estou falando. A controvérsia não chegou até mim. Hã? Essa controvérsia não veio até mim. Não, mas é fácil de aferir, porque necessariamente o contribuinte não traz isso, né? Ele não alega isso. É só ver pelo próprio lançamento lá se tem essa verba aí. Não é questão de que a controvérsia tenha vindo, é porque se envolver exatamente essas parcelas, a gente não poderia aplicar. É por isso que eu estou querendo só esclarecer isso aí para poder votar, né? Você quer pedir vista? Quer uma vista de mesa, Luiz? Vista de mesa. Vamos deixar a mesa vai ser grande sexta-feira, né? Pelo que eu estou vendo. Vai ser uma mesa bastante recheada de vistas, mas eu vou deixar porque eu vou olhar com cuidado como se diz lá na Constituição, no lançamento, se tem esse tipo de verba. Isso é um cuidado apenas por conta da anunciada de súmula, Ana, só por isso. E como tinha lá na emenda, me chamou a atenção, apenas isso. Ok, colegas, o item 145 da pauta está saindo com vista de mesa, tá? Saindo com vista de mesa. Então, julgamento iniciado hoje e vai ser concluído, então, na sexta-feira. O próximo, que horas são? É cedo ainda. O próximo item é o item 146 da pauta, da contribuinte Matadouro Frigorífico de Manaus S.A. Matadouro Frigorífico de Manaus S.A. Item 146 de relatoria também da conselheira Ana. Ana, pode iniciar a leitura. O 146, ele é CFL 68, e eu já vou adiantando, concluindo no final pela conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de preparadora informe com relação ao julgamento das obrigações principais, que foram lançadas. Uma dúvida só, Ana, ele fala que tem um processo principal, porque às vezes o 68 não gera processo, porque ele simplesmente paga. Tem a tela, inclusive. Tá. Tu não pôde pesquisar, não é processo, né? Tudo que eu pude, eu pesquisei. Eu não faço nada sem pesquisar. Não é isso, é porque alguns perfis não têm acesso ao processo para pesquisar o processo paralelo. Não tem. E aí é erro do CARF e não é problema meu. Na verdade, são 10 auto-infração, Ana, sabe? Aí eu concordo com você. Mas ele diz quais são os 4 que são obrigação principal. Isso. Aí eu trouxe no meu voto. Só para lhe dar um conforto, é que nem sempre esses debitcados, eles estão associados um número com o outro lá no processo. Às vezes você não vai achar mesmo, sabe? E isso, eu faço essa busca aí toda vez. E às vezes não acha mesmo. E é ridículo a gente ter que fazer essa busca por uma coisa que não existe, sendo que a informação podia estar no processo e eu não tenho acesso.
Porque às vezes nem a gente, nem acho que nem todos têm acesso. É porque ocorre que às vezes o número do debitado está associado a um número, às vezes, não, sempre está associado a um número. Luiz, eu faço isso desde que eu era uma estagiária lá nos anos 2000, um pouquinho. Eu fazia essa procura aí. Lá no INSS, os debitados correspondem ao número do INSS. E quando houve a migração para a Receita, esse número do INSS, ele era incompatível com o sistema da Receita, então foi criado um número na Receita que fica como capa para esse número lá de trás. Só que nem sempre existe associação, às vezes a busca não é um pouco difícil de fazer. É por isso que eu estou convertendo em diligência. Eu vou lhe acompanhar com a diligência. Ok, Luiz acompanha a diligência. Gregório? Acompanho. Francisco? Também acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho. Então, nesse caso, Ana, não precisa intimar o contribuinte, né? Ele tem essas informações, né? Ele foi... Então, é só solicitar a Receita que instrua os autos com as informações. Então, ficará assim para o item 146 da pauta. Item 146, do Matadouro Frigorífico de Manaus S.A. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Tá. O próximo item da pauta agora são 2 itens da mesma contribuinte, a contribuinte Aviação Suzano Limitada. Itens 147 e 148, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, você vai fazer o julgamento na ordem da pauta? É. Então, colegas, item 147 da pauta. Pode começar, Rafael. 147, contribuições sociais, compensação por títulos da Eletrobras, impossibilidade. Para transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do acórdão 0525587 da 6ª DRJ de Campinas, folhas 412 a 432. Conforme o relatório, folha 54, auto de infração, foi lavrado em virtude da glosa de compensações que a empresa Aviação Suzano Limitada realizou no período de julho de 2006 a julho de 2008, mediante o aproveitamento do suposto de empréstimo compulsório incidente sobre a energia elétrica das centrais elétricas brasileiras Eletrobras, como parte das suas contribuições devido à Previdência Social. Por unanimidade, julgou o procedente o lançamento, conforme a emenda que eu destaco para vocês. Intimado em 16/6/2009, a R de folhas 442, o contribuinte depois de recurso voluntário, folha 446 a 458, no qual protestou pela reforma da decisão, sem a razão do relatório. O recurso é tempestivo e assim mesmo com isso. Da compensação dos créditos. Bom, aqui eu trago toda a parte legal da disposição na legislação, sobre as possibilidades ou não, a instrução normativa. A recorrente realizou a compensação de contribuição previdenciária devida com créditos pertencentes a empresas diversas da relação obrigacional tributária. Supostamente teria obtido uma decisão favorável em outros... Não, isso aqui está errado. Peraí, eu vou corrigir isso aqui. Vou marcar aqui. Aqui eu trago a decisão. Deixa eu só ver onde está aqui a parte... em especial, essa segunda turma ordinária já decidiu no sentido dos autos número tal que abaixo destaco aqui. Esse processo foi de relatoria do Maurício, que fala da impossibilidade.
trago outras decisões nesse sentido, só que em relação à própria crédito da Eletrobras, tem a súmula CARF número 24, com efeito vinculante. Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de obrigação da Eletrobras nem sua compensação com débitos tributários. Então, neste caso aqui, eu voto, nesse mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Aí também ataque a ilegalidade de multa de ofício e taxa Selic, que já é um posicionamento, alega inconstitucionalidade do procedimento administrativo, e aí tem a CARF também. Então, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 147 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório. Acompanho. Francisco. Acompanho. Renata. Acompanho. Márcio. Acompanho. Ana. Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o item para o item 147 da pauta, da contribuinte Viação Suzano Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora para o item 148 da mesma contribuinte, Viação Suzano Limitada. Pode iniciar a leitura, Rafael. Ô, presidente, é a mesma situação, só muda o período, tá? Então, se vocês concordarem, eu pouparia vocês da leitura aqui, tá? Que é a mesma situação, só muda o período no caso, para tentar compensar com créditos da Eletrobras, tá? Da mesma forma, destaco toda a questão da legislação aqui, o recurso é tempestivo, de fato, tá? E apresento também a súmula CARF número 24 aqui, que traz a vedação. Daí ele traz também da ilegalidade da multa de ofício, da taxa Selic, e a lei de inconstitucionalidade do procedimento administrativo. Tá? Então, a razão disso, estou votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Colegas, em relação ao item 148 da pauta, o conselheiro relator também está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Luiz, como você vota? Relator. Gregório. Acompanho. Francisco. Acompanho. Renata. Rafael. Rafael. Márcio. Acompanho. Ana. Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 148 da pauta, 148 da contribuinte Viação Suzano Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos conferir a hora aqui. 12h44. Então, tem mais um tempinho ainda. Agora vamos para... Tem mais um tempinho, Dani, mas são 5 processos meus de uma mesma empresa. Eu ficaria um pouco desconfortável de julgar, por exemplo, só 2 delas, ou só 1 delas. Não, eu acho que não daria tempo para julgar os 5. Aliás, eu tenho certeza que não daria tempo de julgar 5. São 3 processos que se desdobram em 5, né? Significa dizer que eu faria a leitura de 3. Então, não acredito que dê para fazer essa leitura do meu. Se quiser passar, então, para o próximo, o Luiz. O do Luiz são vários também do mesmo. O meu também são vários. Agora, se não houver objeção, eu posso fazer a leitura de um dos votos sobre a ajuda de custo. Nós julgaremos 2 delas, dessa empresa, e os 3 ficariam para o próximo encontro. Agora, há um do Gregório, 159, que está sozinho aqui. É um recurso. Eu acho mais interessante. O Gregório foi julgado já. Então, é um 59. Márcio com 3, seu... Vamos fazer 2 e depois iniciar os teus à tarde mesmo? Não entendi. Foi comigo?
A gente julga um ou dois agora cedo, e a hora que voltar do intervalo, julga mais. Ou eu posso colar agora na pasta. Eu não colei justamente porque primeiro não achava que ia chegar. Não, Vocês que sabem. Eu acho que poderíamos fazer isso. O que você acha? Eu acho tudo bem. Eu aceito. A gente começa a julgar e termina no início da tarde, pode ser? Tudo bem. Vamos lá, então. Estou copiando aqui na pasta já, deve ser bem rapidinho. A gente vai começar com uma sustentação oral. Viu? A gente faz a sustentação oral à tarde e aí finaliza daí esses processos seus. Eu não botei ainda o número na pasta, tá? A numeração deles, a ordem, assim, 100 e pouco. Eu realmente achava que não ia chegar a tempo de julgá-los. Você está feliz que chegou. Então, vamos começar pelo... Deixa eu ver aqui qual que eu quero. Vamos embora julgar o da ajuda de custo, que é o número... É o 61, é Márcio? Não, calma, só um minutinho, já vou dizer. O da ajuda de custo tem dois, né? Então pode ser tanto o 81 quanto o 13. Então qualquer um desses dois, qual é o 81 e o 13? Que são 152 e 153. Então o voto que vai ser aplicado para 152 vai ser aplicado para 153. Eu já devo ter copiado lá na pasta, então eu já vou... Você vai anunciar, Dani? Você vai fazer qual item? 152. Então, colegas, item 152 da pauta. Pode começar, Márcio. Ótimo. Então, o lançamento de R$25 mil, correspondente a contribuições sociais dos segurados, incidentes sobre ajuda de custo, de 1º de janeiro de 2005 a dezembro de 2008. O relatório, o recurso voluntário, ele basicamente reitera algumas razões deduzidas na impugnação e enfrenta trechos e decisões de acordo com o condutor. Mas, em regra, e aí eu vou resgatar a impugnação, ele defende que o artigo 457, parágrafo 2º da CLT é taxativo em excluir do salário a ajuda de custo por se tratar de verba repositória do gasto com combustível e pedágios do professor. Menciona também o artigo 28, parágrafo 9º, alíneas G e MS da Lei 8.212, para defender a não incidência da contribuição previdenciária na espécie. Então, basicamente, essa é a alegação de mérito que ele vai reiterar dentro do recurso. O que ele ataca na decisão de primeira instância é que são questões preliminares ou questões de fundo. Então, ele enfatiza que, ao contrário do que afirma a decisão, a coleta de dados também não fora realizada na instituição. Ao contrário, os fiscais exigiram a documentação que lhes foi disponibilizada e que a retiveram por mais de 6 meses, o que por si só gera abuso. E as cópias juntadas nesse processo, por respeito à natureza e ao tempo escasso, não foram acolhidas. Bem, nesse ponto, ele está querendo a preliminar de nulidade do julgamento, porque a fiscalização não foi realizada na instituição, porque reteve durante muito tempo, mais de 6 meses, a documentação, e isso eu supero. Isso eu supero bem aqui abaixo. A retenção da documentação por prazo superior a 6 meses não representa ofício formal que macularia o procedimento de fiscalização, quando muito poderia fundamentar, se comprovados o prejuízo do contribuinte a tentativa mal sucedida de reaver a documentação, a responsabilidade funcional do agente fiscal ser comprovada por procedimento administrativo disciplinar próprio. Aliás, o não recolhimento dos documentos juntados ao processo, que consiste em GFIP, o não acolhimento e guias de recolhimento com a prova de quitação, em nada altera o lançamento, pois os recolhimentos declarados e arrecadados foram considerados no cálculo do crédito tributário exigido. Aí eu trago aqui os documentos, o RDA e o RADA. Ele também critica a negativa de perícia e dilação de prazo, pois isto afrontaria o ideal democrático da justiça e paridade de armas. Bem, a impossibilidade de prorrogação do trintídio para a formalização da impugnação e produção de provas está previsto no artigo 15 e 16, parágrafo 4º do PAF, autorizado a juntar a posterior apenas quando comprovadas as exceções, também previstas neste parágrafo já citado. Com relação à negativa de perícia, o deferimento está dentro da discricionariedade da autoridade julgadora, nos termos do artigo 18 do decreto número 70235, no trecho quando entendê-las necessárias, com o dever de motivar a decisão denegatória para que o contribuinte exerça o direito à defesa. Aí eu trouxe os pontos do acordo recorrido, eu deixei destacados que eu queria ler. Significa dizer que só se admite perícia se o fato depender de conhecimento especial, quando se aplica ao presente processo, e considerou prescindível a prova pericial quando a documental constada aos autos já foi suficiente para formar a convicção do julgador pela manutenção do crédito tributário.
Demais disto, a maioria dos quesitos tratam da constituição do lançamento, cujas respostas independem de conhecimentos especializados. Então, não houve, na minha opinião, também nenhum cessamento do direito de defesa em deferir a prova pericial. No mérito, eu vou aplicar o entendimento do delegacia de julgamento. Explico qual é o entendimento dela antes de começar a leitura. Ela trata, portanto, duas ajudas de custo. Ela fala que a ajuda de custo, que se fala na Lei 8.212, é a ajuda de custo paga em uma única parcela para deslocamento para uma outra sede de trabalho. O que ele está tratando aqui seria, em tese, aparentemente, uma diária, ou seriam gastos com diárias, que ele erroneamente considera como ajuda de custo pela CLT. Só que a questão é mais probatória do que outra coisa. Eu vou avançar um pouco, porque eu trouxe toda a decisão recorrida, inclusive nos trechos da nulidade, então não vale a pena. Aqui está o mérito. Então está na página 8. A empresa insurge-se contra a incidência da contribuição previdenciária, alegando que se trata de reembolso de despesas com combustível e pedágio dos professores residentes fora da sede da instituição. Diz que se trata de verba indenizatória e não de verba remuneratória ou ganho habitual, devendo assim ser declarada a insubsistência do lançamento. Mais à frente, então essa é a base, né, da defesa dela. Mais à frente, depois de passar todo esse trecho de legislação, na página 10, ele fala assim, a decisão de primeira instância. Ao se afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre a ajuda de custo, sem que estas parcelas sejam recebidas de acordo com o artigo 470 da CLT, ou seja, decorrentes da mudança de local de trabalho, seria admitir uma forma excepcional e não prevista em lei de isentar o contribuinte da exação, o que é repelido pelo nosso ordenamento jurídico tributário, na medida em que tal matéria está distrita ao campo da reserva legal, sendo que só a lei, esta entendida em seu sentido distrito, pode sobre ela dispor. Trazendo o assunto aos autos, pode-se extrair do relatório fiscal a seguinte situação fática. A fiscalização, ao proceder à análise das folhas de pagamento emitidas pela empresa no período, detectou a ocorrência de pagamento sob título de ajuda de custo a diversos empregados e que tal verba não foi paga em parcela única em decorrência de transferência do empregado para a localidade diferente da estipulada no contrato de trabalho. Sendo assim, constituiu o presente crédito tributário porque, como se sabe, o parágrafo 9º, a linha G, do artigo 28 da 8.212, transcrito abaixo, prevê a não incidência da contribuição previdenciária sobre a ajuda de custo exclusivamente quando há alteração do contrato de trabalho, caso na localidade. A vinculação desse dispositivo com a CLT é evidente, pois nos termos do artigo 470, que trata das alterações do contrato de trabalho, assegura ao trabalhador que as alterações do contrato promovidas pelo empregador não lhe causarão prejuízo. As despesas resultantes de transferência correrão por conta do empregador. Trago também desses informações das INs. E mais, sobre a verba questionada, alega a autuada. Desta feita, não se pode incidir recolhimento de imposto para a Previdência e verbas que não têm natureza salarial, mas ressarcitória. Haja visto que o professor contratado pela instituição com recebimento da ajuda de custo está repondo seu gasto com combustível e pedágio, ou seja, apenas reembolso de despesas. Em relação a essa pretensão, cabe dizer que o ressarcimento de tais despesas só não integraria o salário de contribuição caso fossem devidamente comprovadas. Aí ele dá exemplos, né, ticket de pagamento de pedágio, notas fiscais de aquisição de combustível, mas nada foi demonstrado, inclusive não agora no recurso voluntário. Portanto, as verbas pagas a título de ajuda de custo, inclusive no mês de janeiro, nada mais são do que um plano salarial oferecido aos mesmos que integram o salário de contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das combinações legais cabíveis. O restante se trata de lei, de multa, e ele também vai falar de perícia e outros aspectos e questões de fundo. Cingindo-se a questão fulcral, justamente nesse ponto da ajuda de custo e do indeferimento do reconhecimento dela, eu nego provimento ao recurso voluntário. Essa decisão aplicar-se-ia também ao 153. Ok. E veja só que eu não estou dizendo que não se pode, né, assim como a primeira instância, não se poderia admitir o reembolso de despesas, só deveria ser provado o reembolso de despesas nos autos. Tá. Colegas, em relação ao item 152 da pauta,
o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Acompanho. Francisco? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 152 da pauta, ficará assim o resultado. 152 da contribuinte CESA, Centro de Estudo Superior de Apucarana. CESA, Centro de Estudo Superior de Apucarana, item 152. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Essa decisão é a mesma para o 153, isso... Mas eu preciso fazer uma leitura que eu me recordei que o 153, ele faz uma alusão adicional ao SEBAS. E essa alusão adicional ao SEBAS, ela vai ser uma alusão que também vai estar contida nos outros acordos. Não é uma alusão do sentido de imunidade de uma forma ampla. Ele apenas diz que detém o SEBAS, só que não é apresentado o SEBAS, e consultas também mostram que foi indeferido o pedido do SEBAS. Isso eu trago nos autos. Perfeito. Eu trago as telas da consulta que eu efetuei. Então, não sei se dá tempo de ler em 3 minutos. Eu só leria a parte final. Pularia a ajuda de custo, leria a parte final. Só o que é diferente desse, né? Então, colegas, item 153 da pauta. O relator vai... o voto é quase igual ao anterior, só tem... Eu recordei por quê? É porque aquele é dos segurados empregados e esse aqui provavelmente deve ser patronal. Segurados empregados não caberia a imunidade. Tá. Então pode fazer a leitura... Eu vou chegar lá no final, então, depois de toda... Enfim, todo o processo vai ser tratado a mesma coisa, a incidência, portanto, sobre as verbas reconhecidas como ajuda de custo, só que aqui se refere a outras entidades e fundos. Todas as alegações do contribuinte são as mesmas, só que ele vai fazer uma alegação que é diferente. Ele vai dizer, olha, eu sou uma entidade imune. Então, na página 16, eu acrescento o seguinte: o contribuinte protocolizou em 17 de janeiro de 2008 pedido de concessão do SEBAS sobre este processo. Isso ele afirma no voto. O parecer PGFN estabelece que o efeito do SEBAS é declaratório, portanto, operaria efeitos ex tunc, e retroage a data do protocolo do pedido, o que, em caso de deferimento, importaria no cancelamento parcial da auto de infração desde 17 de janeiro. O recorrente, quando da formalização do recurso voluntário, não apresentou o SEBAS aos autos, pois ainda não havia decisão administrativa de deferimento ou não do pedido encampado. Consulta ao sítio do SEBAS, eu fiz a consulta no SEBAS 2.mec, ou seja, como é uma entidade educacional relacionada ao Ministério da Educação, evidencia que houve indeferimento do pedido de concessão do SEBAS pelo CNAS nessa portaria que eu encontrei no dobro. E aí eu trouxe também a tela da consulta, que é o mesmo processo, vocês podem bater aqui o número do processo, e foi um resultado indeferido. Portanto, ante o deferimento do SEBAS, não subsistiria o eventual cancelamento parcial da auto de infração desde 17 de janeiro, data de protocolização do pedido nos termos da portaria da PGFN, antes mencionada. Se eu identificasse que foi deferido, eu cancelaria, portanto, o lançamento desde janeiro de todo o ano de 2008, já que retroagiria a data do protocolo. Então, a diferença é apenas essa. No fundo, no final, eu nego o provimento. Então, tá. Colegas, em relação ao item 153 da pauta, o conselheiro relator também está negando provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Eu vou pedir vista. Vista de mesa? É vista de mesa? Ou vista? Pode ser vista de mesa. Tá. Ok, vista de mesa. Então tá, colegas, agora a gente então vamos encerrar então a sessão de julgamento do período da manhã. À tarde, então, a gente faz
o julgamento do primeiro item da pauta, que tem sustentação oral, e na sequência a gente finaliza esses processos dessa contribuinte, tá, Márcio? Aí fazemos os processos da tarde. Então tá, colegas, vamos encerrar a gravação. Fabiana, Rafael e Francisco podem encerrar a gravação.